Faze uma arca de madeira resinada. Tu a farás de caniço, calafetarás com betume, por dentro e por fora. Então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca. Desculpa, tá? Eu estou lendo Gênesis 7, 14 já. Então o Senhor ordenou a Noé: entra na tua arca. Entra e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio dessa geração. Queridos, eu queria primeiro, antes de ministrar um pouco sobre Noé, eu gostaria de falar sobre aceitação. Eu não sei por que cargas d'água, e talvez a psicologia, a psicanálise, poderia explicar de diversas formas o porquê, os motivos, as razões, mas o homem tem tanta dificuldade às vezes e tanta necessidade de ser aceito. E nós vivemos numa sociedade onde buscamos aceitação. Nós estamos numa sociedade e numa igreja que se cria às vezes grandes barreiras para uma pessoa ser aceita na igreja. Sabia disso? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, tudo para ser aceito. Quando na verdade o único caminho para ser aceito na igreja é crer que Jesus Cristo é o teu Salvador e que o sangue dele te purifica de todo pecado, você recebeu o Espírito Santo e você é recebido. Claro, existem princípios como o batismo, existem princípios que devem ser seguidos, porém, precisamos entender que precisamos observar o que está na palavra e não aquilo que nós achamos. A igreja do Senhor, ela passou por um processo muito perigoso. Qual foi? A romanização. A igreja romanizou. O que significa romanizar? A igreja nasceu em Israel, né? Nasceu, na verdade, em Jerusalém. Ali, quando houve derramamento do Espírito Santo de Deus, ali nasceu a igreja. Totalmente judaica, totalmente voltada para o judaísmo, mas agora com uma nova mensagem de Deus. Deve ser pregada para os gentios, todos se tornam iguais diante de Deus, e todos, agora podem ser salvos, porque o problema do pecado foi resolvido. Jesus resolveu o problema do pecado. Através da sua morte, ele redimiu todos aqueles que quiserem ser salvos. Muito bem. A aceitação foi aberta, porque o que nos separava de Deus era o véu. E através da morte de Jesus, o véu se rasgou. Não é? O véu não se rasgou? Muito bem, tudo isso aconteceu. Agora eu pergunto para você, onde começa o processo da aceitação? Eu queria voltar ao máximo que a gente pode voltar, o processo inicial da aceitação. O processo inicial da aceitação acontece no próprio óvulo, sabe? Porque o óvulo em si não tem vida, ele tem todo o processo para gerar vida, mas quem tem vida na verdade é o espermatozoide, né? Ele está vivo, vai lá na direção, puf, e fecunda o óvulo. O espermatozoide, quando ele foi aceito pelo óvulo e começou a gerar vida, ele passou a gerar vida por causa da aceitação. E há uma necessidade em todos nós de sermos aceitos. Precisamos ser aceitos. Obrigado, Walter. Deus te abençoe. Precisamos ser aceitos, queridos. Há uma necessidade disso. E precisamos também ser incluídos. O que acontece? A humanidade proliferou, não é verdade? O homem procurou seu próprio caminho, o homem procurou seu próprio estilo de vida. Diz a Bíblia aqui que Deus estava observando tudo, e o homem se tornou perverso e maligno.
Quando ele colocou aqui maligno, significa que o homem estava debaixo de um governo, de um princípio satânico. E só um homem na terra vivia fora desse processo. Noé. Não é? E Deus foi e deu uma ordem a Noé. Noé, eu quero que você construa uma arca. E ele começou a construir a arca. A arca levou aproximadamente 100 anos para ser construída. Vivendo naquela sociedade, aquelas pessoas ficou vendo Noé construindo a arca. A possibilidade que, na verdade, quando Noé falava de dilúvio, falava de chuva, não havia chuva praticamente naquela época. O que havia naquela época era um vapor d'água que saía do chão e regava as plantas. Não havia essa ideia de chuva. Não havia. Você vai ver, pega a Bíblia e você vai ler. Naquela época não havia chuva. Não havia ainda aquela situação para chover. A natureza ainda estava num processo, né? E o que aconteceu? Todo mundo passou a chamar o quê? Noé de quê? De maluco. Mas ele, segundo a Bíblia, ele se tornou o quê? Pregoeiro da justiça. Agora eu pergunto para você, Noé tinha quantos filhos? 3. Os 3 tinham esposas, amém? Diz a Bíblia que Noé e sua família entrou na arca e foram salvos. 100 anos construindo uma arca. Será que houve alguma crise entre eles? A Bíblia não fala. Eu sei que o que levou os filhos de Noé a entrar na mesma onda dele. Maluco, segundo os padrões da época. Louco, segundo os princípios da época. Construir uma arca e os 3 filhos ali obedecendo. O que havia ali de segredo para que tudo, apesar de tanta coisa contrária para dar errado na vida de Noé, o que contribuiu para que Noé desse certo? Ele andando na contramão de toda a humanidade na época, ele andando contra todo curso, a humanidade. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, era comum naquela época o homem ter mais de uma esposa. Vocês sabiam disso? Havia poligamia. O homem podia ter 3, 4 mulheres. Você vê Noé ter quantas esposas? Uma esposa. Noé contrariava todo o princípio da época. E ele tinha 3 filhos que estavam sob a influência do maligno. Ele tinha 3 filhos que estavam sob a influência do mal, que viviam numa sociedade perversa. Ele estava ali, mas os 3 filhos obedeciam Noé. O que esse homem tinha de especial? Por que isso? Eu vejo gente, às vezes, né, mulheres, pais, pessoas chorando, clamando, gritando: Deus, o que eu fiz? Por que meu filho é assim? Por que minha filha é assado? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Onde está, afinal de contas? Por que parece que, por mais que algumas pessoas chorem, a Bíblia diz que Esaú, com lágrimas, buscou ter de volta a primogenitura e não teve, não comoveu Deus. Será que lágrimas comove o Senhor? Hein? Ana levou 25 anos chorando para ter um filho. E nada de acontecer. Será que anos de clamor? Será que anos de clamor movem e comovem o coração de Deus? Segundo a Bíblia, não, queridos. Mas então, pastor, o que
emociona Deus? O que comove o coração de Deus? O que comove o coração de Deus, amados, é uma palavra chamada obediência. É comover o Senhor? Quer? Seja obediente. A Bíblia diz assim: um coração quebrantado e arrependido, Deus não resistirá. O que Deus manda para alguém que erra? Se quebrante e se arrependa. Amém? Mas por que a necessidade de ser incluído? Por que a necessidade de ser aceito? A humanidade, ela caminhou de mal para pior e foi destruída na época de Noé. Como será a atual que nós vivemos hoje? Porque a igreja será arrebatada e o mundo vai experimentar, vai ver de cara quem o governa esse mundo, esse sistema mundano. A humanidade vai ver. Porque o diabo, quando a igreja for arrebatada, o diabo vai mostrar a cara quem ele é. E ele vai dizer: vocês todos fizeram a minha vontade. Porque na verdade, na busca de ser aceito, nós esquecemos a obediência a Deus. Porque você acaba querendo ser aceito, mas aí na busca de ser aceito, você faz as coisas para agradar as pessoas. E quando você faz coisas para agradar os outros, você foge da vontade de Deus. Você às vezes quer fazer coisas para agradar um amigo, para agradar uma pessoa, mas você não pergunta para Deus qual é a vontade dele para você. E aí você entra por caminhos tortuosos, e sofre, padece e luta. Por quê? Porque você, na verdade, você está buscando aquela coisa: eu quero ser aceito. Quantos meninos entram pelo caminho da droga, porque o traficante sorri para ele e diz: você é meu chapa. Só isso. Quantas mulheres e homens traz seus esposos e esposas por causa de uma palavra tipo: você é linda, que às vezes o marido está deixando de dizer para ela. Quantos maridos traem as suas esposas porque alguma mulher lá fora diz assim: você é o homem que eu gostaria de ter na minha vida, eu daria tudo para cuidar de você. Na busca de ser aceito e de não compreender Deus, nós caímos nos laços do inimigo. Por que queremos ser aceitos? Queremos ser amados, queremos ser acolhidos, queremos ouvir elogios, queremos ouvir coisas que nos agradem. Sabe, nós estamos na igreja aqui, buscamos, e nós temos problemas, porque quando você nasceu de novo, eu não tenho dúvida que os obreiros dessa igreja, das mulheres dessa igreja, dos homens dessa igreja, nasceram de novo, mas vocês continuam sendo os mesmos. Vocês não mudaram totalmente. Vocês ainda carregam um monte de perebinha da velha natureza. E aí, às vezes, você fala assim: não, pastor, mas eu estou indo à igreja, eu vou à igreja, pastor, eu estou indo todos os cultos, eu vou à célula. Deixa eu te falar uma coisa para você: não é vir à igreja que te faz um crente. Você faz um teste: eu vou dormir 1 ano na garagem de lá de casa, eu quero ver se você vai virar carro. Será que vira, Marquinhos? E você acha que vir à igreja vira crente? O que transforma você num cristão é uma vida de relacionamento com Deus,
dentro da igreja, fora da igreja, em casa, e tomando atitudes de obediência à palavra dele, obedecendo a palavra do Senhor, vivenciando a palavra do Senhor, porque todo dia, em todo instante, o inimigo quer te tirar do foco, o inimigo quer te tirar do centro da vontade de Deus, e só tem um jeito de você fazer, ainda que você tenha carências dentro de você, de querer ser aceito. Eu quero te dizer nessa noite, o Senhor já te aceitou. Você não precisa fazer nada para ser aceito por ninguém que vai fugir dos princípios da palavra de Deus. Você não precisa fazer nada para ter um prazerzinho ou uma alegria qualquer, efêmera, de alguém que simplesmente pode ser igual a você ou quem sabe pior que você. O que Deus quer de você? Eu cheguei aqui na igreja hoje, eu estou um pouco cansado de algumas coisas, e eu cheguei aqui na igreja, o que o Senhor quer, Senhor? Eu quero que você me adore. Como? Do jeito que você quiser. Eu falei, Senhor, minha vontade hoje não era nem estar aqui na igreja hoje, confessando logo o pecado para a igreja. Aí daqui a pouco o Senhor falou assim, mas eu gosto tanto de você. Eu me senti aceito pelo Senhor. E o fogo de Deus começou a queimar em mim. Você sabe o que acontece, querido? Às vezes você está na igreja e não sente isso, ou busca alguma coisa, e você acha assim, poxa, o que eu estou precisando fazer? Na verdade, o que você está precisando é da pessoa do Espírito Santo. O que você está precisando, na verdade, é entender que o Senhor já te chamou, é entender e aceitar e crer que o Senhor já te chamou para si, que você é dele e você pertence a ele. Preste bem atenção. Qual é o maior exemplo que nós temos que seguir quando nós estamos em busca de algo? Tem gente que não entende isso. Se nós vivêssemos na época de Noé e fôssemos filhos de Noé, Marquinhos, eu e você, amém? Aí Deus fala assim para Noé, Noé, entra na arca. Noé entrou. Aí você fala, não, pai, eu vou ficar aqui fora porque eu sou teu filho, né? E Deus vai cuidar de mim. Eu ia morrer junto com todos naquela época. Por quê? Porque eu posso ser filho de Noé, eu posso ser filho de crente, eu posso ser o que eu quiser, mas se eu não entrar na arca, eu vou morrer, vou perecer com o mundo. Eu vejo pessoas dizendo sobre a igreja, falando da igreja, assim, não, se você aceitar Jesus ali fora e viver a tua vidinha, você é salvo. Queridos, a Bíblia diz que Jesus vai vir buscar uma noiva, amém? É uma noiva, amém? Faça parte desse corpo. O homem cria coisas, tipo assim, como nós ceamos agora. Algumas pessoas criam assim, pastor, eu não posso cear porque eu não sou isso, eu não sou aquilo. Olha só, sabe quem não pode cear? Quem não pode cear? Quem não sabe discernir o corpo do Senhor. Sabe quem não pode cear? É quem não entende que Jesus morreu para te salvar. E que através do sangue dele, você se torna digno de cear. Uma vez uma pessoa falou assim, pastor, não vou cear, porque eu ainda preciso resolver umas coisas no cartório. Desde quando o cartório salva alguém? Eu queria saber. Eu quero ir lá nesse cartório correndo, agora botar meu nome lá para ver que, quem sabe eu vou ser salvo, hein?
Presta atenção, queridos. Você, para ser salvo, você precisa aceitar Jesus, nascer de novo e mudar de vida. Se você odiava, para de odiar. Se você é ciumento, para de ser ciumento. Se você é mentiroso e falso, para de ser. Muda! Seja uma pessoa diferente. Porque a proposta de Deus para nós é uma vida reta, santa, que vivendo na presença dEle. Essa é a proposta de Deus. Não existe outro. Eu gosto, por exemplo, quer ver uma coisa? Eu amo uma igreja mais fervorosa. Eu acho que a gente ainda está muito estranhozinho, né, irmãos? Precisa avivar mais essa igreja, precisa de fogo. Não precisa? Mas eu prefiro vocês assim, salvos, do que cheio de fogo, sem direção de Deus. Amém? Porque não adianta estar aqui um monte de reteté, pregação, profecia, revelação para tudo quanto é lado. Mas santidade, intimidade com Deus que é bom, neca. Como é que você inclui pessoas? Como é que você inclui pessoas, Marquinhos? No livro de... Ih, sumiu o capítulo. Eu acho que é Marcos 6. Versículo 13, diz assim: Jesus subiu ao monte. Amém? E convocou para si aqueles a quem ele queria. Nós estamos numa missão na igreja, onde a missão é 1 por 3. Você pode querer um líder e escolher o líder, ou o líder pode te querer. Ou você não quer aquele líder, quer outro. Quer ver um exemplo? Quem é que não tem líder ainda? Levanta a mão para me ver. Quem não tem líder ainda? Você quer um líder? Você quer líder? Quer um líder? Já procurou algum? Então por que não foi procurar? Procure. Procure o líder. Quem não tem 3 aqui ainda? Pastor, já procurei na igreja meus 3, todo mundo já tem os 3, Lá no mundo tem mais de 1 milhão. Lá fora, diga assim, lá fora, eu tenho 3 discípulos ainda. Diga assim, lá fora, eu tenho 9. Lá fora, eu tenho 27. Lá fora, eu tenho 81. Diga assim, lá fora, eu tenho 243 almas para ganhar. Diga assim, lá fora, eu tenho 1.700 almas para ganhar. Está lá fora. Qual é a coisa que mais comove o coração de Deus? O que eu falei aqui que comove o coração de Deus? É choro? É o quê? Obediência. Qual foi a ordem de Jesus? Ide fazei discípulo. Está em obediência alguém aí? Estão fazendo discípulos? Cadê teus discípulos? Me mostra os seus discípulos. Cadê os seus discípulos? Porque eu não quero ver você chorando, clamando a Deus, Deus dizendo para você assim: isso não me comove. Você quer mexer comigo, meu filho? Me obedeça. Me mostre os seus discípulos. Cadê os seus discípulos? Os de dentro da igreja que estão lá fora. Cadê aqueles que você está orando? Para pensar. Quantas pessoas passam por você durante um dia? Hein? Quantas pessoas passam você por um dia? Na rua, no banco?
Diga-se comigo, 30 segundos. Alguém tem um relógio aí para marcar 30 segundos para mim? Pode ir agora, fala agora. Ela trabalha no banco, ele trabalha no banco. Meu filho, tudo bem, eu vim aqui pagar uma conta, amém? Mas você já conhece Jesus? De andar com ele ou de ouvir falar? Se você não conhece, eu quero lhe apresentar. Quanto tempo eu levei a fazer isso? Eu faço isso todo dia, o tempo todo. Hoje eu tenho uma meta, ganhar uma academia de judô para Jesus. Eu estou fazendo judô, mas estou taekwondo, em toda a parte do corpo. Mas eu descobri lá que a minha presença tem iluminado aquele lugar. E eu vou ganhar aquele lugar para Jesus. Sabe por quê? Porque eu sei que eu vou brilhar e eles vão ver a luz do Senhor. Onde você estiver, pense sempre assim: Deus, será que tem algum discípulo meu aqui? Diga comigo assim: no banco, no meu trabalho, na escola, na faculdade, será que tem um discípulo meu lá? Porque nós oramos e nada acontece às vezes. Porque na verdade estão em desobediência. Porque ele disse: ide fazei discípulo. Para Noé, ele falou: vai construir a arca. Não foi? Noé pegou e foi construir a arca. Qual foi a consequência? Uma família forte, poderosa, estruturada. Por quê? Porque ele era modelo de obediência. Ele era um exemplo de obediência. A única coisa que se fala de Noé: pregoeiro da justiça. Pregoeiro da justiça. O que vão dizer de você? O que estão dizendo de você? Qual é a mensagem que você tem deixado acerca de você para aqueles que... Quem te conhece como o quê? Hein? Quem te conhece te chama de quê? João Batista era conhecido como a voz que clamava no deserto. Jesus mandou que nós fôssemos o quê? Sal da terra e luz do mundo. Sal paralisa o estado de decomposição. Se tem um ambiente que ele está podre, por causa do pecado, por causa da promiscuidade, por causa de uma linguagem suja, quando você chega ali, o ambiente vai mudar. Por quê? Porque você é santo e a tua luz brilha. E ninguém vai ousar a pecar na tua presença, e você vira sal, porque o ambiente que estava em estado de decomposição paralisa. E aí, você vai mudar a história de um monte de gente que estava fadada a ser um condenado ao inferno. E aí, você vai mudar a história de uma multidão de pessoas. E aí você vai mudar a história de crianças que vão estar em volta de você. Por quê? Porque você vai cuidar de um homem que é casado e o lar dele era uma desgraça. Mas você entrou, Jesus entrou, e a história daquela família vai mudar. Porque você está lá. Porque esse é o alvo de Deus para você.
Diga assim: hoje eu estou aqui, ouvindo o meu chamado, ouvindo e recebendo a direção do meu propósito de vida. Diga assim: eu nasci para isso. Diga assim: através da minha vida, a história de milhares de pessoas vai mudar. Amém? Obediência. Nem sempre a obediência vai te levar a grandes emoções. Mas a obediência vai te levar a ter unção em tudo que você faz. Tete me perguntou essa semana uma pergunta que eu adorei. Como é que faz para ter unção? Por causa da tua pergunta, Tete, eu entrei por essa. Eu vou te dizer que é ter unção, Tete. Seja um homem obediente à voz de Deus. Obedeça o que Deus falar. Obedeça a voz de Deus. Às vezes nós estamos achando que estamos em obediência. Sabe por quê? Pastor, eu oro. Pastor, eu jejuo. Pastor, eu leio Bíblia. Pastor, eu o quê? Quando é que vai ser pastor? O Senhor mandou e eu fiz. Você não entendeu que ainda o que você faz não emociona Deus, nem comove Deus, porque é você que faz. E que a única coisa que comove Deus é o que o Filho dele fez na cruz, que foi para a cruz por obediência. Até onde eu tenho que levar minha obediência? Até a morte de cruz. Eu tenho que ser obediente até onde, Deus? Pastor? Meu irmão, você vai ter que ser obediente até morrer. Porque você tem um inimigo, sabe? Você tem um inimigo que ele quer te tirar da rota. Que rota? A rota da obediência. Persista, insista, seja perseverante na rota da obediência. Obediência é quê? Eu fico vendo um bando de crente inseguro, medroso. O que eu faço para ganhar dinheiro? O que eu faço para ser abençoado? Seja obediente à voz de Deus. Existe uma pessoa que está cuidando da igreja hoje. O nome dessa pessoa, desse grande Senhor, se chama Espírito Santo. E assim como Jesus falava a seus discípulos, essa pessoa chamada Espírito Santo fala aos corações. E o que a Bíblia manda falar? Manda, quem tem ouvido, ouça. Se ele fala, ele é gente, ele é pessoa. Ele é uma pessoa. Quantas vezes aqui o Espírito Santo, você está cheio de problema, aí o Espírito Santo fala assim: para de odiar fulano de tal. Aí você continua. O Espírito Santo fala para você: para com esse ciúme besta que você tem. Você continua. Para de manipular coisas e falar o que você quer que os outros escutem, para que tudo seja a teu favor. Para com isso. Mas você não ouve.
Aí você ora. Aí Deus fala, tão bonitinho meu filho orando. Pena que eu não posso atender, ele é tão desobediente. Eu mando, ele não faz. Agora ele quer que eu faça o que ele pediu. Diga assim, obediência. Não sei, diga assim, ninguém sente que tem que ser obediente. Diga assim, o Espírito Santo não vai me encher, e aí eu vou chorar, falar em línguas, aí eu vou ser obediente. Diga assim, eu tenho que ser obediente, triste, zangado, apurrinhado, contrariado, frustrado. Obedecer. Ele mandou, eu faço. Você fala assim, pastor, tem hora que Deus me pede umas coisas que eu não sei não. Ele chegou para Jesus e falou assim, morre na cruz. Aí Jesus foi para o Getsêmani, pai, se for possível. Eu quando estava aí contigo, eu não entendi o que é estar na carne. Quando eu estava com o Senhor, eu não sacava o que é estar nessa carne aqui. Eu me esvaziei da divindade para ser homem. Agora que eu estou aqui, eu estou vendo que o negócio não é fácil, não. E suou sangue, e chorou, sofreu, mas no final disso, contudo seja feita obediência. Essa igreja está com as mãos, está nas mãos de vocês, a verem os maiores milagres do universo. Cego enxergar, coxo andar, morto ressuscitar, tudo isso. Mas tem um porém, qual é a voz de Deus para nós? Tenham seus discípulos. Ganhe as almas que estão lá fora. Obedeça a voz de Deus. Porque quando vocês seguirem esses princípios, os sinais e prodígios seguirão vocês. Deixa de criar um mundinho medíocre em volta de você, como se Deus fosse teu parceiro, mas Ele é teu parceiro, mas você não é dele. Tem muita gente que gosta de falar da intimidade que tem com Deus. Legal. Eu tenho muita intimidade com Deus. Mas o tempo todo eu sei o que Ele quer de mim. E tem hora que o que Ele quer de mim não é legal para mim. Esse dia eu estava na academia, falei, vou largar. Pô, tô que não aguento, de dor no corpo. Irmão, dói tudo. Dói até, agora está doendo até a orelha, porque eu estou fazendo jiu-jitsu também. Meu professor de jiu-jitsu está ali, ó. Marcos Brisa e a esposa. Depois eu apresento a vocês. É uma graça de pessoa, uma pessoa maravilhosa. Ele e a esposa. Aí no outro dia eu estava lá na academia, eu falei assim, cara, eu não estou aguentando. Mas eu estava quieto lá, animado, eu acho lindo. De repente chegou um negão desse tamanho. Eu abracei ele, beijei ele, falei assim, eu sinto por você a paixão que um pai sente por um filho. Ele se afastou de mim, e ele depois foi treinar comigo, eu abracei ele na hora do treino, beijei ele, e eu falei assim, poxa cara, que vontade de ter um filho igual a você. E a lágrima rolou, e ele, pastor, por favor. E eu falei assim, nunca mais eu saio dessa academia. Você acha que obedecer vai ser fácil? Você acha que seguir, ouvir a voz de Deus e fazer a vontade de Deus vai ser fácil?
você está muito enganado. O que seguiu o padrão máximo da obediência foi para a cruz. Morreu numa cruz. Mas Deus foi fiel a ele, ressuscitou ele no terceiro dia. Talvez você seja abrir mão de sentimentos. Talvez você seja abrir mão de uma raiva, de um ódio, de uma inveja, de um ciúme, e começar a ouvir a voz de Deus e dizer: eu tenho discípulos para ganhar. Eu tenho vidas para cuidar. Eu tenho alguém precisando de mim. E a ordem de Deus para mim é: faça discípulos. Ganhe almas. Diga assim: eu não posso fugir a esse chamado, porque essa ordem é para todos, e eu estou incluído nela. Diga assim: se eu quero algo mais de Deus, tem que começar a obedecer e ouvir a sua voz. Diga assim: existem discípulos meus, nesse exato momento, enchendo a cara de cachaça, usando droga, se prostituindo, e eu estou aqui, recebendo essa missão, e eu preciso da direção de Deus, da dependência total de Deus, para roubar essas vidas da mão do diabo e apresentá-las ao Senhor. Diga assim: toda pessoa que eu ver lá fora, seja ele bêbado, drogado, viciado, prostituta, homossexual, pode ser um discípulo meu. Diga assim: Deus, gera no meu coração nessa noite uma paixão profunda, como um pai que espera, uma mãe que espera um filho que vai nascer. Eu quero sentir, eu quero gerar, eu quero fazer uma gestação dos meus discípulos. Quero ganhar, cuidar deles, e que o Senhor os transforme em pessoas incríveis, e eu serei recompensado pelo Senhor com uma alegria de estar cumprindo a minha missão. Vamos colocar de pé. Eu queria que todos dessem glória a Deus. Desse salva de palmas.